Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós leremos o verso 21 até o verso 24. Depois nós saltaremos até o verso 35 e leremos até o verso 43. A palavra do Senhor assim nos diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida, ó Deus, e nós queremos ouvir a tua voz através do Espírito Santo. Fala o nosso coração, Pai querido. Nós precisamos do Senhor e nós só precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é certo que eu e você, ao longo da vida, alimentamos vários medos diferentes. Medos talvez não tão, digamos assim, sérios, mas alguns têm medo do escuro, principalmente quando criança. Outros têm medo de algum inseto, ou talvez de algum animal peçonhento, enfim, né? A gente vai alimentando alguns medos ao longo da vida e coisas dos quais a gente, digamos, não suporta muito. Mas no texto em que nós temos aqui, que nós lemos, nos mostra de talvez um dos maiores medos de quase todas as pessoas: perder um filho. Essa talvez seja uma dor das mais intensas e dilacerantes que um ser humano pode ter nesse tempo. Mas é interessante como Jesus olha para essa situação. E talvez você, hoje, nesta manhã, não tenha necessariamente esse medo a qual Jairo passou, mas você tenha outros medos. A gente às vezes tem medo quando a gente olha para o futuro. Talvez pensando como nós faremos ou como nós passaremos, como os discípulos, alguns versos anteriores, quando o mar revolta, ele diz: como é que a gente vai chegar do outro lado? Talvez você tenha medo de alguma coisa que tenha acontecido no seu trabalho ou esteja para acontecer. Talvez o seu medo esteja ligado a alguns problemas relacionados à sua família. Talvez o seu medo esteja ligado ao amanhã. E a pergunta é: o que eu faço com os meus medos? O que eu faço com os meus anseios ou a minha ansiedade? Por isso, irmãos, nesta manhã, olhando para esse texto, o tema da minha mensagem é: não temas, Jesus está aqui. Não temas, Jesus está aqui.
Nós temos aqui, irmãos, uma situação que você conhece bem. Jairo, o principal da sinagoga, está com a sua filha doente. E quem é Jairo? Irmãos, Jairo era o chefe da sinagoga. O que quer dizer isso? Ele era um líder da comunidade. Lembre que a sinagoga era um lugar comum onde os judeus se reuniam com o objetivo de ler a palavra de Deus, de olhar para o livro da lei, ler os salmos, ler a lei, o Pentateuco, os profetas. Eles aprendiam e eles ensinavam os seus filhos o caminho do Senhor. Nem todos podiam ir ao templo, uma vez que ele já estava construído, porque, dado a distância, não era possível que fizesse isso todos os sábados. Mas então nós tínhamos as sinagogas, uma espécie de, talvez, na nossa fala moderna, congregações, que podiam então sustentar isso. E Jairo era o dirigente dessa congregação. Ele era responsável pelo serviço religioso, tanto no sábado quanto também pela escola, pelo tribunal de justiça. E ele trabalhava então durante toda a semana na sinagoga. Ele supervisionava o culto, ele cuidava dos rolos das escrituras, ele distribuía as ofertas, ele administrava e cuidava do funcionamento do prédio onde a sinagoga funcionava. O líder da sinagoga, meus irmãos, era uma das pessoas importantes e respeitadas daquela comunidade. Mas notem, Jairo aqui tinha um grande problema. As pessoas com quem ele trabalhava diretamente, que eram os mestres da lei, eles não se davam bem com Jesus. Então, para que Jairo pudesse chegar até Jesus, ele precisou vencer algumas barreiras. E a primeira delas, talvez, seja a questão da oposição que ele sofreria por conta dos líderes da sua época. A essa altura, meus irmãos, do Evangelho de Marcos, Jesus já havia muitas vezes falado diretamente aos fariseus, falando sobre a sua hipocrisia e denunciando a sua falsidade. Então, ele já não era tão bem visto assim por aquela comunidade, por aquele povo. E as sinagogas, então, estavam se fechando para Jesus. Jesus talvez não poderia mais pregar nas sinagogas. Os líderes religiosos o viam como uma grande ameaça à religião judaica. Mas notem, irmãos, que esse é precisamente aquele que tinha todos os recursos, em contraste com a mulher do fluxo de sangue que nós vimos no domingo passado, que havia já gastado todos os seus recursos, mas não conseguiu a saúde. Jairo, que tinha todos os recursos possíveis, também não conseguiu a saúde de a sua filha. O que mostra, irmãos, que às vezes a gente confia muito no nosso braço, que a gente confia muito na força do nosso trabalho e às vezes nos nossos recursos, na nossa conta bancária. Mas a verdade é que todos indistintamente têm medo. Mesmo aquele mais abastado, mesmo aquele que tem pouco. E nesse momento, Jairo, o líder da sinagoga, ele teve medo. Pois a sua filha não estava com uma simples gripe. Pois a sua filha não estava com, talvez, uma doença tranquila que ele poderia tratar. Mas ela estava gravemente doente. Jairo, meus irmãos, tinha uma causa urgente para levar para Jesus. E a sua filhinha estava, então, à beira da morte. Quando nós lemos essa mesma história no Evangelho de Lucas, Lucas nos informa que ele era a sua filha única. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue sofria 12 anos, aquela menina tinha 12 anos. 12 anos em que ela teve saúde, mas chegou o momento em que talvez ela partiria. E dessa maneira Jairo não teria a sua linhagem. Jairo seria extinguido o seu nome. E mesmo com todos os recursos, ele não conseguiria salvar a sua filha. Mas notem, irmãos, que é esse o momento. Essa é a hora em que ele se chega para Jesus. E o texto nos diz que ele se ajoelhou, e essa palavra insistentemente é a mesma palavra para muito. Então ele fez isso de forma muito forte, digamos assim. Ele fez isso de uma forma muito impactante. Ele chegou para Jesus. Ele suplicou ao Deus. Ele suplicou e pediu pela vida da sua família. Irmãos, o reverendo Hernandes, no livro dele sobre esse texto, ele diz que muitas vezes o sofrimento é o grande motivador, aliás, um poderoso motivador que nos leva até Deus.
Você deve ter visto alguém falar que chegou até Cristo por causa do sofrimento. E às vezes a gente precisa passar pela escola do sofrimento. A gente precisa passar pela escola da dor para que a gente se chegue até Jesus. A gente precisa sofrer para que a gente se lembre que nós não dependemos de nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor. E conste, meus irmãos, dessa dramática realidade que estava vivendo. Jairo aqui, o principal da sinagoga, se despojou do seu status, se despojou das suas riquezas e agora está diante de Jesus necessitado. Jesus então diz: Jairo, vamos até a sua casa. Irmãos, essa talvez seria a melhor notícia. Jairo agora talvez estava mais tranquilo, quem sabe? Afinal de contas, ele chegaria lá. Ele já viu, já ouviu isso acontecer. Mas notem que nesse caminho, então, o atraso chega. Primeira questão que vem ali, a multidão que afluía para lá, diz o texto, começou a apertar Jesus. E Jesus, então, não tinha um caminho fácil. Eu imagino aqui, pelo que o texto nos diz, que não era um lugar longe, mas que precisava de uma caminhada até lá. Mas como caminhar diante de uma multidão? Talvez já tenha passado por isso, né? Perto do final do ano, você tenha ido a alguma loja, né, lá na 25 de março, e tentou chegar em alguma loja que você chegaria em minutos, mas por causa daquela multidão, você demora alguns minutos, e não apenas 1 ou 2. Essa era a mesma ideia. A multidão se afluía para lá. Jesus desce do barco e a multidão já o aperta. E ele, então, e agora? Como fazer? Mas notem que, além desse atraso, nós vimos no domingo passado que ele tem uma cura a fazer antes de chegar até a filha de Jairo. E talvez Jairo pensasse: poxa, essa mulher já está 12 anos sofrendo. Poderia ela não sofrer mais alguns instantes? Não poderia ficar mais alguns minutos e aí ele voltaria e fazia isso na volta? Mas notem, irmãos, Jesus tem o tempo dele. E essa é uma lição que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo, o nosso tempo. Não é quando nós queremos, mas é quando Ele quer. Porque tudo, meus irmãos, acontece segundo o seu comando. Mas é agora, depois da súplica, depois do atraso, é o momento que o medo bate no coração. Porque é nesse interim, então, e o verso 36 nos diz, que Jesus estava com ele, mas chega-se então a notícia. E qual que é a notícia? A pior notícia de todas. Jairo não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais ter que Jesus vá lá de forma urgente. Já acabou. A sua filha faleceu. Irmãos, eu queria que vocês notassem aqui que, embora às vezes a gente talvez transpareça no texto, que talvez tenha sido um desmaio, como algumas pessoas interpretam, notem que havia aqui a ideia de que eles tinham ali mecanismos para eles saberem que de fato alguém faleceu. Tanto é que era-se contratado pessoas para chorarem nos enterros. Pessoas que, digamos assim, a sua profissão era chorar no enterro. Isso só acontecia quando de fato havia uma constatação do óbito. Então se vem a grande notícia, a pior notícia de todas. Jairo recebe o recado da sua casa. Jairo, não precisa mais. A esperança acaba aqui. A sua filha faleceu. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar Jesus. Agora é tarde. Você não precisa mais. E na visão, meus irmãos, daqueles amigos, na visão daquelas pessoas, a esperança havia esgotado. E eles pensaram: a esperança enquanto ela estava viva. A esperança, quem sabe, de alguma questão ali, quem sabe um medicamento, alguma coisa. Mas agora que morreu, acaba-se a esperança. E naquele momento, irmãos, eu fico imaginando a dor que bateu no coração de Jairo. Certa vez, revendo Ricardo pregando aqui, ele disse que quando um filho perde um pai, ele fica órfão, lembra? Mas ele disse algo que impactou a minha vida. Ele disse que quando um pai perde um filho, ou quando uma mãe perde uma filha, a gente não tem nome para isso na nossa cultura. É algo
parece que para nós antinatural. Não é algo que, digamos assim, a gente esteja preparado para fazer. O fluxo normal da vida, embora seja triste, é de nós vermos os nossos progenitores indo embora. Os nossos genitores indo embora, o nosso avô, avó, os pais, enfim. Mas quando o caminho é inverso, a dor era ainda mais dilacerante. E a causa, então, nesse momento, meus irmãos, era perdida. Jairo, sem dúvida, deve ter batido o coração, atordoado pela notícia, a sua esperança foi arrancada e, sem dúvida, junto com ela, o seu chão. Naquele momento ele deve ter pensado, já não dá mais. Jairo, então, deve ter, imagino ali, começado a chorar. Mas nota, irmãos, é exatamente nesse momento do choro. É exatamente no momento do medo. É exatamente no momento em que nós não temos mais os nossos recursos. É que Jesus age. E a palavra de Jesus aqui, meus irmãos, ela é impactante. Quando então ele olha para Jairo, e esse é o grande divisor de águas do nosso texto, e diz, Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Irmãos, a palavra crê aqui, embora seja traduzido para nós como crê, é a mesma palavra para fé, que foi a palavra que Jesus usou lá para aquela mulher do fluxo de sangue, quando disse a tua fé te salvou. Porque, irmãos, quando nós estamos sem os nossos recursos, quando nós nos vemos sem nada, esse é o momento da fé. Porque o medo vai bater no seu coração. O medo do futuro, o medo do que as coisas vão fazer, mas é o momento de nós acreditarmos. Essa frase, meus irmãos, é dita várias vezes na passagem. A Bíblia diz isso várias vezes. Maria recebeu essa passagem, não temas, crê somente. Os pastores receberam também essa mensagem. José também recebeu essa mensagem. Isso quer dizer, meus irmãos, embora alguns dizem que há 365 menções a isso na Bíblia, eu não consegui achar essas 365, mas eu sei que tem mais tem perto ali de 100 menções dessa, não temas, crê somente. O que indica para nós, meus irmãos, que ser cristão é confiar em Deus. E por mais simples e singela que seja essa frase, ela tem um impacto tremendo na nossa vida. Porque nós não tememos o amanhã. Nós não tememos o que vai nos acontecer. E por que isso? Porque nós temos um Deus que cuida de tudo. E Jesus, então, sem acudir a essas palavras, ele diz, chegou o momento de você combater o seu medo, Jairo. Não temas, crê somente. Como não temer os perigos e as misérias? Jesus está com ele. E agora a palavra de desesperança vira uma palavra de esperança. Jesus então se achega até aquela casa. De certa forma, para nós, atrasado. De certa forma, para nós, já sem esperança. E quando ele chega lá, ele diz, fica tranquilo. Mas como ficar tranquilo? E Jesus então diz, por que vocês estão chorando? E meus irmãos, o único que pode falar isso, não chore, é Jesus. A gente não pode falar isso para as pessoas. Como falar para alguém que perdeu um ente querido, não chore? Esse é o momento dele chorar. Esse é o momento dele sofrer. Mas Jesus diz, não chore. Porque ele tem a solução de todos os nossos problemas. Então ele se chega até lá. Mas notem que, assim como acontece até hoje, as pessoas zombam de Jesus. Zombam talvez porque falam, ele não sabe o que está falando. Nós já, sem dúvida, aquelas pessoas que estavam lá, nós já participamos de vários velórios, a gente sabe quando uma pessoa morreu. A gente sabe quando isso aconteceu. Mas Jesus não dá ouvidos para aquelas pessoas. E mesmo diante da zombaria, mesmo diante, talvez ali, de rirem dele, Jesus se caminha até lá, porque ele está cônscio da sua missão. Ele sabe o que ele vai fazer. Meus irmãos, e é esse momento então que Jesus devolve a esperança para Jairo. Ele entra naquele quarto. Ele toma aquela menina pelas mãos. E o texto diz que, interessante que o evangelista Marcos, ele coloca para nós aqui a palavra de fato que Jesus usou. Lembra que a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, mas possivelmente eles não falavam grego naquele momento. Eles falavam talvez aramaico, que era uma língua muito próxima ali do hebraico, quem sabe.
E ele olha então para aquela menina e diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta. E naquele momento então, meus irmãos, aquela palavra que havia sido de desesperança algum tempo atrás, agora se torna esperança. Jesus devolve para o Pai aquela menina. Jesus devolve a esperança para aquela família. E é isso, meus irmãos, que Jesus faz conosco todos os dias. Nos devolve a esperança. Mas talvez você pergunte, pastor, mas como nós vamos fazer quando o luto entra na nossa casa? E a minha resposta não é outra senão, não temas, crê somente. Porque quando as nossas esperanças acabam, quando os nossos recursos acabam, Deus ainda tem muitos outros recursos. E a nossa esperança está em Deus. Porque os nossos recursos, eles são finitos. Mas os recursos de Deus, eles são infinitos. E o que eu faço com o meu medo? Leve ao Senhor. O que eu faço com a minha desesperança? Leve ao Senhor. E creia, tenha fé que Ele pode todas as coisas. E se você chora hoje, eu não tenho dúvida que Ele pode enxugar dos seus olhos toda lágrima. E se você sofre hoje, não tenho dúvida que Ele pode estancar o sofrimento do seu coração. Jesus, meus irmãos, é a esperança dos desesperançosos. Ele mostrou isso para aquele homem que foi subjugado lá no capítulo 5. Ele mostrou isso para aquela mulher que foi curada algum tempo atrás. E agora ele mostra isso para um pai que recebe novamente a sua filha. Hoje, meus irmãos, nós somos desafiados a confiar no Senhor. Nós somos desafiados a depositar a nossa confiança no Senhor. Portanto, não temas. Jesus está aqui. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós queremos louvar ao Senhor e agradecer pela bênção que o Senhor nos dá. De nesta manhã ouvir a sua voz através da sua palavra. Pai, quantas vezes a desesperança, o sofrimento bate ao nosso coração. Mas nós levamos todos ao Senhor, as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a entender com profundidade, a não temer, mas a crer somente. A somente colocar a nossa esperança no Senhor. O Senhor sabe da disposição do nosso coração. E muitas vezes nos assegurar ou querer ter segurança das nossas posses, segurança talvez nos nossos sentimentos, na força do nosso braço. Mas a verdade é que tudo isso é ilusório, porque nós precisamos do Senhor a todo tempo. E, ó Pai querido, nesse momento em que nós vamos celebrar a ceia, nós também oramos ao Senhor, louvando pela vinda de Jesus Cristo a esse mundo, louvando a Deus pela paz, pela adoção, pela herança da vida eterna. Ó Senhor, esclarece o nosso entendimento e aumenta a nossa fé, para que nós possamos compreender o seu amor, que sem dúvida é motivo dos nossos louvores. E, ó Pai, nesse momento, consagra para o nosso sustento espiritual o pão e o vinho, que serão usados neste sacramento. E que seja, Deus, esse culto aceitável a Ti pelos merecimentos do nosso Senhor Jesus, o servo sofredor, em nome de quem nós oramos. Amém.